Levar meus problemas pra Deus, entregar meus problemas pra Deus, abençoar minha família, minha casa, meu irmão, pois eu creio no poder da oração. Rosane, tô confundindo com a Osana. Vou levar meus problemas pra Deus, entregar meus problemas pra Deus, abençoar minha família, minha casa, meu irmão, pois eu creio no poder da oração. Vou levar meus problemas pra Deus, entregar meus problemas pra Deus, abençoar minha família, minha casa, meu irmão, pois eu creio no poder da oração. Eu creio no poder da oração. Creio no poder da oração. Glória a Deus. Aleluia. Vou levar meus problemas pra Deus, entregar meus problemas pra Deus, abençoar minha família, minha casa, meu irmão. Eu creio no poder dos joelhos que se dobram. Eu creio no poder da oração. Eu creio no poder da mão que se levanta. Eu creio no poder da oração. Vou levar meus problemas pra Deus, entregar meus problemas pra Deus, abençoar minha família, minha casa, meu irmão, pois eu creio no poder da oração. Eu creio no poder da oração. Meus problemas pra Deus. Aleluia.
a Deus. Vamos levar nossos problemas para Deus, porque Ele tem o poder de solucionar. Aleluia. Minha família, minha casa, meu irmão, pois eu creio no poder da oração. Eu creio no poder da oração. Vou levar meus problemas pra Deus. Aleluia. Entregar meus problemas pra Deus. Abençoar minha família, casa, meu irmão, pois eu creio no poder da oração. Eu creio no poder da oração. Eu creio no poder da oração. Glória a Deus. Glória a Jesus. Não tem coisa melhor do que levar tudo para Deus. Orar a Deus, apresentar a Deus todos os problemas. Glória a Jesus, porque Ele é fiel, Ele é poderoso para nos dar a vitória. Porque o nosso Deus, aleluia, Ele é o nosso Deus, o nosso Salvador, o nosso grande e poderoso Deus. Aleluia. Então eu creio no poder da oração. Eu creio no poder da oração. Nós temos que crer no poder da oração, porque quando a gente ora, aleluia, o Senhor, Ele atende a nossa oração. Ele responde a nossa oração. Aleluia. Glória a Deus. Então, a melhor coisa é orar. Não tem coisa melhor do que você orar. Você pedir ao Senhor, glória a Deus, porque Ele é poderoso para dar a vitória. Glória a Jesus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, glória a Deus. Vamos iniciar a palavra do Senhor nesta noite, glória a Deus. Pedindo a Deus que o Senhor venha falar conosco, através da sua palavra, falar ao nosso coração, aleluia, glória a Deus. Pedir ao Senhor nesta noite, glória a Deus. Nós vamos ler aqui em Lucas. Ninguém pode parar esse varão de fogo dentro
parar. Esse varão, varão de fogo dentro da congregação, mas ninguém pode parar. Esse varão, varão de fogo dentro da congregação. Pode parar este varão, varão de fogo dentro da congregação, mas ninguém pode parar. Aleluia! Glória a Deus! Então vamos orar. A Fabiana. A gente ora no final, Fabiana. Então vamos orar para o Senhor tocar na sua saúde nesta noite, em nome de Jesus, tá? A Fabiana do Maranhão. Nós vamos orar. No final a gente ora, tá? Vamos ler a palavra do Senhor nesta noite, em Lucas 4, que fala sobre a tentação de Jesus. Jesus foi tentado. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. 40 dias foi tentado pelo diabo, e naqueles dias não comeu coisa alguma. Terminados, ele teve fome. Aleluia. E disse-lhe o diabo: se tu és filho de Deus, diz a esta pedra que se transforme em pão. E Jesus lhe respondeu dizendo: escrito está, que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. Boa noite, Gilvaneide. Glória a Deus. Aleluia. No capítulo 4, 17... E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. Quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: o Espírito do Senhor, aleluia, o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração e a pregoar a liberdade aos cativos. Aleluia. Aos cativos. E dar vista aos cegos e pôr em liberdade os oprimidos. Anunciar o ano aceitável do Senhor. Nós vemos aqui a palavra do Senhor, quando Jesus ele foi tentado. Jesus ele foi tentado pelo diabo. Ele foi tentado. A Bíblia diz que Jesus ele veio para salvar, para libertar aqueles que estão oprimidos, encarcerados. E ele diz que ele veio para pregar a boas novas.
o poder do Espírito Santo na vida de Jesus. Por meio desse texto sagrado que eu li de Lucas 4, do versículo 1 até o 17, 18, Pai do Senhor, Osana, o texto sagrado que o ministério, Marcileia Jordão, Pai do Senhor, Osana Carmo, seja bem-vinda, minhas amigas, companheira de todas as noites. Estamos aqui juntas. Aleluia. Hoje estamos começando um pouco tarde, porque eu fui pregar numa igreja e cheguei em casa, já ia dar quase 10 horas, né? Então começamos um pouco tarde hoje. Mas estamos aqui para a glória de Deus, para pregar a palavra do Senhor. Então nós vamos aprender a palavra do Senhor em Lucas 4, do capítulo 1, do versículo 1 até o 17, 18, quando fala o poder do Espírito Santo na vida de Jesus. E o texto sagrado, que o ministério de Jesus era profundamente marcado pelo poder do Espírito Santo. Não tem coisa melhor do que o cristão, ele ser cheio do Espírito Santo, ele ter uma vida cheia do Espírito Santo, ele ter a unção do Espírito Santo. Tem coisa melhor. Aleluia. E o Espírito Santo, a vida de Jesus era dirigida pelo Espírito Santo. Não tem coisa melhor da nossa vida, ela ser dirigida pelo Espírito Santo. Você ter o Espírito Santo, você ser guiada pelo Espírito Santo. Tudo que você for fazer, buscar primeiro a palavra do Senhor na direção do Espírito Santo. Aleluia. E a Bíblia diz que a vida de Jesus, ela era dirigida pelo Espírito Santo em todas as suas etapas. Em todas as suas etapas. A vida de Jesus era dirigida pelo Espírito Santo. Da mesma forma, o Espírito Santo deve ser o guia e o orientador da nossa vida. Nós sermos orientados pelo Espírito Santo de Deus. Não tem coisa melhor, igreja do Senhor, você ter a direção dele, ser guiada por ele, ser orientada por ele. A vida de Cristo neste mundo era totalmente pautada e orientada pelo Espírito Santo. Jesus, o Filho de Deus, foi verdadeiramente guiado pelo Espírito de Deus, como todo filho de Deus precisa ser também guiado pelo Espírito de Deus. Não tem coisa melhor. Aleluia. Lá em Romanos 8, glória a Deus. Romanos 8, 14. Diz a palavra do Senhor: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. É você obedecer a Deus. Obedecer à voz do Espírito
Espírito Santo de Deus. Você ser guiado. Jesus, ele era guiado pelo Espírito Santo de Deus. Guiado pelo Espírito de Deus. Romanos 8,14. Todos aqueles que são guiados pelo Espírito Santo de Deus é filho de Deus. Por quê? Porque você é o filho da obediência. Obediência. Então Jesus, ele era guiado pelo Espírito Santo de Deus. Como diz o texto, guiado em tudo. Jesus tinha a sua vida guiada em tudo pelo Espírito Santo. Lucas 4:18. Lucas 4:18, que é o texto que eu estou lendo de Lucas 4:18, quando diz: o Espírito do Senhor é sobre mim. Jesus diz, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados do coração, a pregoar liberdade aos cativos, a dar vista aos cegos e a pôr em liberdade os oprimidos, anunciar o ano aceitável do Senhor. Essa era a missão de Jesus na terra. Era evangelizar, era pregar. Esse pobre aqui, esse pobre que o texto diz da Bíblia, não é a pessoa pobre não, ser pobre não. É pobre de espírito. A pessoa ser pobre de espírito. Nós precisamos ser ricos de espírito. Ser cheio do espírito. Então esse pobre aqui, quando ele diz, para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados do coração, a cura da alma, a cura do espírito, a pessoa ser curado, ser liberto, ser transformado, ser modificado. Então Jesus, ele foi enviado, o Espírito do Senhor, ele diz, o Espírito do Senhor é sobre mim. Jesus falando, o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu. Ele foi ungido. Tanto é que ele passou, a Bíblia diz que ele passou 40 dias, ele foi levado pelo Espírito ao deserto. Então ele passou lá 40 dias. 40 dias ele foi tentado pelo diabo. Lá no deserto. Ele foi tentado. Mas o Espírito do Senhor, como ele diz aqui no versículo do capítulo 4, do versículo 18, quando ele diz, o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres e enviou-me. O Senhor também, ele nos ungiu e ele nos envia a pregar o Evangelho de Cristo, a pregar para aqueles que estão necessitados, aqueles que precisam ouvir a palavra de Deus, aqueles que precisam, que são pobres, não é pobre da pobreza, é pobre de espírito, pessoas precisando ser ricos espirituais, aleluia. Então o texto diz que Jesus, ele tinha a vida dele guiada pelo Espírito Santo. Ele nasceu gerado pelo Espírito
Espírito Santo, porque foi o Espírito Santo, o anjo do Senhor, que foi a Maria e dizer para ela que ela seria a mãe de Jesus, que ela ia gerar uma criança dentro do ventre dela. Maria virgem, era virgem, e o Senhor chegou para ela e falou que ela ia ser a mãe de Jesus. Então, o Espírito Santo, lá em Mateus capítulo 1, 20, né? Ele iniciou o seu ministério confirmado pelo Espírito Santo. Ele expulsava demônios pelo Espírito de Deus. Ele enfrentou e venceu o diabo cheio do Espírito Santo. Ele regressou para a sua terra no poder do Espírito Santo. Ele se entregou para morrer por nós, pelo Espírito eterno. Aleluia. Ele foi ressuscitado pelo Espírito de Deus. Ele entregou a sua igreja aos cuidados do Espírito Santo. Por isso que a Bíblia fala, por isso que a Bíblia diz que Jesus, aleluia, Jesus, ele morreu, ele ressuscitou, mas ele foi para o Pai e ele disse o quê? Vou para o Pai, mas enviarei o Consolador. E ele enviou, que era o Espírito Santo. Então nós temos esse amigo Espírito Santo, o nosso ajudador, o nosso protetor, aquele que intercede por nós com gemido inexprimível. É o Espírito Santo de Deus. O poder do Espírito Santo deve também influenciar muito a nossa vida. Aleluia. Jesus prometeu que o Espírito Santo nos guiará em toda a verdade. Jesus nos prometeu o poder do Espírito Santo para pregarmos a sua palavra. Então, nós precisamos, antes de nós pregar a palavra, precisamos buscar o poder do Espírito Santo sobre a nossa vida. Não vá pregar a palavra do Senhor de qualquer maneira. Primeiro se prepare a sua vida, repara o seu altar, se conserta com Deus para poder sair e pregar a palavra. Não vá de qualquer maneira, aleluia. Boa noite, Deliviana e Maria da Cruz. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Então, o poder do Espírito Santo. Paulo afirma que todos os que são guiados pelo Espírito Santo de Deus, esses são filhos de Deus. É a palavra do Senhor que diz. A palavra de Deus afirma que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Paulo afirma que nós somos a carta de Cristo, escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo. O Espírito do Deus vivo. Paulo ainda diz que devemos produzir o fruto do Espírito. Paulo também escreve que devemos viver e andar
no Espírito Santo. A Bíblia afirma que nós fomos selados pelo Espírito Santo para o dia da redenção. Aleluia. Pedro afirma que sobre nós repousa o Espírito da glória de Deus. O Espírito Santo era o guia, o orientador do ministério de Jesus Cristo. E ele também é o nosso guia, é o nosso orientador do nosso ministério, da nossa vida. Ele deve ser também o guia e o orientador da nossa vida. Ele é o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, de inteligência, o Espírito de conselho, de fortaleza, o Espírito de conhecimento, de temor do Senhor. Então não tem coisa mais linda na sua vida do que você ser cheio do Espírito Santo de Deus. Aleluia! Louvado é o nome do Senhor. Deixe o Espírito Santo te envolver. Deixe o Espírito Santo te guiar. Deixe o Espírito Santo te orientar. Mas para você ouvir a voz do Espírito Santo, você tem que estar ligada com o Senhor. Você tem que aprender, entender e ouvir o Espírito Santo de Deus falando com você. Aleluia! Isaías 11 do versículo 2 diz: e repousará sobre ele o Espírito do Senhor, e o Espírito de sabedoria, de inteligência, o Espírito de conselho, de fortaleza, o Espírito de conhecimento, de temor do Senhor, e deleitar-se-á no temor do Senhor, e não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvido dos seus ouvidos, mas julgará com justiça os pobres, repreenderá com equidade os mansos da terra. Então aqui está falando sobre o reino do Messias, é pacífico e próspero. Basta eu e você buscar a Deus, buscar esse tesouro precioso. No capítulo 4, 18 e 19 de Lucas, 4, 18 e 19, quando fala o texto que diz que eu até já li, que o Espírito do Senhor é sobre mim, pois me ungiu para evangelizar. O Senhor, Ele te chamou, Ele te escolheu desde o ventre da sua mãe para você evangelizar, você pregar, você ganhar almas para o reino dos céus. E esse texto sagrado fala que é a marca e o início do ministério de avivamento de Jesus em Nazaré. O avivamento está presente nos evangelhos desde o nascimento de Jesus Cristo. Aliás, o próprio nascimento de Cristo já é em si um grande avivamento mundial. O maior avivamento da história começou numa manjedoura em Belém de Judá. A tal notícia alvissareira trouxe alegria para todos os povos. Cada milagre de Jesus, cada libertação,
operada por Cristo na vida das pessoas promovia grandes avivamentos entre os moradores de cada cidade da Palestina. Observe bem que Jesus, aonde ele passava, as marcas dele ficavam. Quanto mais ele ia curando as pessoas, ele ia libertando os oprimidos. Jesus ia libertando aquelas pessoas oprimidas pelos demônios, pessoas endemoniadas, aquelas pessoas que eram paralíticas, aquelas pessoas que eram cegas. E Jesus, ele ia fazendo aqueles milagres. E aonde ele ia passando, a fama dele ia crescendo. Hoje não é diferente. Quando você escuta um milagre que Jesus operou na vida de alguém, aquela pessoa conta aquele testemunho daquilo que o Senhor fez, ali já vai servindo de testemunho para outros, e ali as pessoas vão se convertendo ao Senhor. Lá em Lucas, o capítulo 1, do 26 ao 38, avivamento em Nazaré. O anjo Gabriel visita Maria, anuncia que ela foi escolhida para ser a mãe do Salvador do mundo. O avivamento nas montanhas da Judéia. Maria visita Isabel, que estava grávida. De João Batista, a criança salta no seu ventre. Aleluia! Isabel foi cheia do Espírito Santo de Deus. Olha como é importante a presença do Espírito Santo de Deus na nossa vida. Como é importante você ser cheio do Espírito Santo de Deus. E a Bíblia diz que aqui, quando o avivamento na casa do sacerdote Zacarias, também, lá em Lucas, capítulo 1, 57 ao 80, né? O pai de João Batista fica cheio do Espírito Santo com o nascimento do seu filho e profetiza o futuro ministerial de João Batista. Mas nós vemos de início essa história de Zacarias, Zacarias, ele orava para que o Senhor viesse dar para ele um filho, ele, a sua esposa. E o mais interessante, quando o anjo do Senhor chegou para ele e disse que ele seria pai, ele ia ser pai, ele não acreditou, ele duvidou. E aí o anjo disse para ele que ele iria ficar mudo. Ele ia ficar mudo e ele só ia voltar a falar quando o filho nascesse. Justamente. Por quê? Porque da incredulidade dele. Como é que eu estou pedindo algo para Deus? Eu peço algo para Deus. Eu vou buscando a Deus, pedindo a Deus para que Deus me dê, Senhor, me dá uma bênção, me dê uma cura, me dá. E vamos pedindo. Aí o Senhor vai, ele te dá a bênção. Ele chega para você e diz que vai dar a bênção. Foi o caso, a mesma história que aconteceu com Sara. Sara e Abraão. Promessas que Deus tinha feito para ele. E quando a promessa, chegou o tempo da promessa se cumprir, porque quando o Senhor falou que dentro de 1 ano ela estaria com o filho nos braços,
Ela riu, ela deu risada, ela não acreditou, quer dizer, ela não acreditou. Ela esqueceu do que Deus tinha falado com ela de nova. Mas o que acontece? Ela, pelo fato dela já estar em idade avançada, Zacarias foi a mesma coisa. Então, eles ficaram, ele duvidou, será que é verdade mesmo? Eu já de idade avançada, ser pai, Zacarias, Abraão também, eu de idade avançada, eu, Sara, já de idade avançada, ter filho? Não, eu não acredito numa coisa dessa. Ele esqueceu das promessas que o Senhor tinha feito para ela, que daria um filho. Daria um filho. E você vê que eles atropelou as promessas que Deus tinha dito para eles. Porque eles providenciaram. Primeiro eles pensaram que era o mordomo dele, que era o filho. Depois ele pensou que era... Elas fizeram lá um acerto e Agar se deitou lá com Abraão, querendo ultrapassar aquilo que Deus tinha falado. Mas Deus é aquele que cumpre a promessa do Senhor. Então, quando o Senhor falou para Sara, Sara duvidou. Quando falou para Zacarias também duvidou. Mas o texto diz aqui que o avivamento na casa do sacerdote Zacarias, o pai de João Batista, ficou cheio do Espírito Santo com o nascimento do seu filho e profetizou o futuro ministerial de João Batista. O avivamento na cidade de Belém, Jesus Cristo nasce na cidade de Davi. É um coral de anjos, aparece no céu anunciando o nascimento do Salvador do mundo aos pastores que estavam nas campinas de Belém. Lá em Lucas 2, 21 a 38, o avivamento no templo de Jerusalém. Jesus é apresentado no templo ao Senhor por Simeão. E todos os presentes são impactados pela salvação de Deus em pessoas. Aleluia. Avivamento na Galileia. Jesus regressa para a Galileia, cheio do Espírito Santo. Avivamento na sinagoga de Nazaré. Jesus inicia o seu ministério cheio do Espírito Santo. O avivamento junto ao lago de Genesaré, Jesus realiza a primeira pesca milagrosa. Os pescadores, Pedro, Tiago e João, deixam tudo e começam a seguir a Jesus. Avivamento em Naum. Jesus suspende o enterro após ressuscitar o filho de uma viúva. Né? E as multidão glorificava a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. O avivamento dos 70. Jesus envia 70 discípulos, pregando por todas as cidades. E os mesmos regressaram radiante de alegria pelas grandes obras de cura e libertação. Você vê que tudo teve um preparo, o preparo do avivamento, mas com a ajuda, a orientação de quem? Do Espírito Santo de Deus. Não tem coisa melhor do que você ser guiado pelo Espírito Santo de Deus. Você vai pregar, pede a orientação do Espírito Santo de Deus. Você vai orar, peça a orientação do Espírito Santo de Deus. Você vai fazer qualquer coisa, peça a orientação do Espírito Santo de Deus. Então, você vê que foram o avivamento dos 70. 70
discípulo que Jesus enviou, pregando por toda a cidade. E os mesmos regressaram, radiante, de alegria pela grande obra de cura e libertação. Não tem coisa melhor quando você sai para fazer algo para Deus, falando-se da obra, e quando você vem trazendo grandes resultados, você vê cura divina, você vê libertação, você vê salvação de alma, você volta feliz. Você volta feliz. Então, o avivamento na casa de Zaqueu, Jesus se hospeda na casa de Zaqueu e de um famoso publicano chamado Zaqueu, qual recebeu Jesus com alegria. Jesus retribuiu com a salvação de sua casa, dizendo: hoje veio salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão. Por quê? Porque Zaqueu era o publicano, né? Era o publicano. Zaqueu, ele tinha curiosidade de conhecer Jesus. É aquilo, o texto que eu li de início, que aonde Jesus passava, a multidão acompanhava. Porque aonde ele passava, ele ia deixando rastro. Rastro de cura, rastro de libertação, rastro de transformação. Então, Zaqueu, ele tinha curiosidade de conhecer Jesus. Pelo fato como a Bíblia, ela nos diz que Zaqueu era homem pequeno de estrutura, era bem pequeno. Ele era bem pequeno. Então, como ele sabia que Jesus só andava no meio de uma tão grande multidão, o que é que ele pensou? Eu vou subir numa árvore, numa figueira brava, como diz o texto, eu vou subir. E quando ele passar, eu vou ver Jesus. Com certeza, Jesus ali no meio, diferente de todos aqueles que o cercavam. E ele, o que é que ele fez? Ele subiu, ficou lá escondido entre as folhas lá da árvore, lá bem lá no alto. Aí Jesus que tudo vê, né? Jesus tudo vê. Boa noite, Gilvandete Dantas. Jesus tudo vê, tudo sabe. Aí para debaixo da árvore, da figueira brava lá, olha para cima. Aquilo ali, Zaqueu deve ter ficado impactado com aquilo. Ele vai e diz: Zaqueu, desce depressa. Desce depressa que hoje me convém pousar na tua casa. Desce, Zaqueu. E Zaqueu desceu. E ainda o texto diz que Jesus retribuiu com a salvação de sua casa. Todos foram salvos. Por quê? Ele diz o quê? Que este era um filho de Abraão. Aquela mulher corcunda que a Bíblia fala que 38 anos, aquela mulher corcunda, ela andava só curvada, olhando para baixo. Aquela mulher não levantava o seu pescoço de jeito nenhum, o seu rosto. Era o tempo todo, diz o texto. Ela não andava ereta, ela era corcunda. Jesus também, quando olhou para aquela mulher com compaixão, e aquela mulher foi curada na mesma da hora. Ele disse para aqueles discípulos dele ali, aqueles fariseus que estavam ali, que eles reclamaram, disse que ali não era dia de fazer cura. E Jesus ainda deu até o exemplo, falou para ele: se seu boi está com sede, você não vai, porque hoje é sábado, você não vai levar o boi para dar água para ele beber? Só porque é sábado? Então o Senhor ainda deu aquele exemplo para ele, e o Senhor, ele disse: esta é uma filha de Abraão. Então o Senhor, ele sempre considerava esse tipo de gente assim como filho de Abraão.
E a promessa de avivamento em Jerusalém, Jesus promete a vinda de um grande avivamento sobre os seus discípulos, dizendo: e eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestido do poder. Então, isso é muito importante para nós, você permanecer na posição de Deus. Se você tem uma chamada do Senhor, se a chamada ainda está faltando alguma coisa, busca Deus, busca o avivamento, busca o Espírito Santo, permanece em Jerusalém até que você seja revestido do poder do Senhor, para poder você colocar a mão no arado e sair em busca das almas perdidas. Então o Evangelho de Lucas, ele destaca a unção do Espírito Santo no ministério de Jesus e menciona grandes avivamentos ocorrido em cada milagre realizado na vida das pessoas. Este destaque que Lucas dá à obra do Espírito Santo no ministério de Jesus ele prossegue em sua amplitude no livro de Atos dos Apóstolos. Que aí você vai ler lá em Atos dos Apóstolos, e lá foi que começou o grande avivamento. O avivamento começou lá, em Atos dos Apóstolos, quando o Espírito Santo, um espírito missionário, aqui em Atos 8, 29, quando diz que: e disse o Espírito a Filipe: chega-te, ajunta-te a esse carro. E correndo Filipe ouviu que ali o profeta Isaías disse: entendes tu o que lê? Entende tu o que lê? E ele disse: como podereis entender se alguém me não ensinar? E rogou a Filipe que subisse com ele e se assentasse. Então, Jesus, ele te chamou, você foi cheio do Espírito, você é cheio do Espírito Santo, você é cheio do avivamento do Senhor, então você agora vai ensinar aqueles que precisam ouvir a palavra do Senhor. Então, o Espírito Santo é um espírito missionário. O texto sagrado, percebemos o Espírito Santo orientando a Filipe na evangelização de um habitante do continente africano, em Atos 8, 27 a 29. O livro de Atos dos Apóstolos menciona os grandes feitos dos apóstolos no início do cristianismo em Jerusalém. Aleluia, em Jerusalém. Porém, nós sabemos que os discípulos não fariam nada sem o poder do Espírito Santo. Não adianta inventar. Não adianta inventar. Você tem que ser o que você é, cheio do Espírito Santo de Deus. Então, eles não podiam fazer nada sem o Espírito Santo, prometido por Jesus Cristo antes de sua ascensão ao céu. Mas receberei a virtude
do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunha tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. Atos 1, 8. Portanto, o Espírito Santo é um espírito missionário. Boa noite, Dani Batista, Hilda Santos, sejam bem-vindos em nome de Jesus. Então, após eles serem cheios do Espírito Santo, o mundo naquela época foi alcançado pela pregação do Evangelho. Isso se deve ao grande propagador de missões, o Espírito Santo. Atos 2, 1, 18. O Espírito Santo é o maior incentivador da obra missionária. Ele impulsiona, encoraja. Eu hoje estava pregando isso lá na igreja que eu preguei sobre o Espírito Santo, que ele nos dá coragem, ele nos ensina, é ele que nos dá força para ir para a igreja, é ele que toca em nós para a gente dobrar o joelho e orar, é o Espírito Santo. Sem ele nós não somos nada. Por isso que Davi, quando ele pecou, lá no Salmo 51, ele disse o quê? Pediu que não tirasse dele o Espírito Santo. Ele ainda disse, cria em mim, cria em mim, cria em mim. Ele pediu Davi e disse, não retire de mim o teu Espírito, o Espírito Santo. Porque ele sabia que ele, sem o Espírito Santo, ele seria uma pessoa vazia. Então, nós precisamos do Espírito Santo, com todo respeito, amar o Espírito Santo de Deus. Então, aqui, ele é o incentivador da obra missionária, ele impulsiona, encoraja, ele chama os missionários. Nós percebemos isso claramente no capítulo 13 de Atos dos Apóstolos. Quando a igreja de Antioquia estava reunida, disse o Espírito Santo, apartai-me Barnabé e Saulo, ali onde foi a separação de Barnabé e de Paulo e de Saulo para a obra que eu os tenho chamado. Tudo tem que ter a chamada de Deus. Não vá fazer nada se você não tem a chamada. Faça tudo que Deus te manda fazer, mas com a orientação do nosso amigo e amado, querido Espírito Santo. Então, aqui, eles tinham a chamada. Ele foi separado, Barnabé e Saulo, para a obra que eu tenho chamado, lá no capítulo de Atos 13, de 1 a 3. O Espírito Santo tanto chama os missionários, como convence o mundo do pecado. É ele. Eu gosto muito daquela passagem de Atos, aqui de Atos. Atos 5, 5:42. Eu vejo aqui Atos 5:42, quando diz que a igreja ora, e o Espírito Santo de Deus, ele convence, é ele que convence o povo, é ele que conduz o povo à igreja. O povo vai à igreja porque é o Espírito Santo de Deus que leva, que
chama, convida. E eles aqui, eles oravam, eles intercediam. Aqui, capítulo 5, do 42, quando diz: e todos os dias, no templo e nas casas, não cessava de ensinar e de anunciar a Jesus Cristo. Então, o evangelho, ele era pregado. Ele era pregado. Então, aqui, Barnabé e Saulo, eles foram separados, eles foram chamados para pregar o evangelho. O Espírito Santo tanto chama os missionários, como convence o mundo do pecado, da justiça, do juízo. Esta é a grande missão do Espírito Santo, convencer o pecador. Você está aí porque você quis? Não. Você está aí porque foi o Espírito Santo que te chamou. Aleluia. Os missionários são enviados para pregar aos pecadores. O Espírito Santo convence o pecador a aceitar a mensagem, a tarefa dele. O Espírito Santo usa o pregador como convencer os seus ouvintes. É o Espírito Santo. Lucas escreve que é o Espírito Santo que orienta os missionários sobre quais as regiões prioritárias ser evangelizadas. Paulo queria ir para a região que só seria alcançado mais tarde. Atos 19:10. Porém, a prioridade naquele momento era a Macedônia. O Espírito Santo é o guia, o orientador da obra missionária. O Espírito Santo é o propagador da obra missionária. O Espírito Santo é o impulsionador da obra missionária em todo o mundo. Então, que nesta noite o Senhor Deus, Ele nos abençoe. Ele nos abençoe. Ele nos dê uma noite de paz. Que o Senhor Jesus Cristo venha nos abençoar cada dia mais. Cada dia mais. Vamos orar agora. Vamos pedir a Deus que Deus nos dê uma noite de paz. Eni Braga, uma noite de sono tranquilo. Vamos orar no nome de Jesus Cristo. Quero agradecer a Deus por tudo. Quero agradecer a Deus por você que está aí nos assistindo a palavra do Senhor. Espero que vocês compartilhem essa palavra, essa pregação, no nome de Jesus. Então vamos orar nesta noite. Vamos orar em nome de Jesus, para que o Senhor Deus nos dê uma noite de paz. Obrigado a vocês que assistiu nesta noite a palavra do Senhor. Rosane Sena, Rose Leite, Maria Santos, a Fabiana, Gilvaneide Rodrigues, aleluia, Marcileia Jordão, Rosana Carmo, glória a Jesus, Evangelista Solange, Deliviana, Maria da Cruz, aleluia, Diaconisa Verônica, aleluia.
Maria Edilene, Antônio Leandro, Dani Batista, Hilda Santos, Eni Bragas. Então vamos orar com todos vocês que fizeram presente. Rosana Sena, Fabiana do Maranhão, oração pela sua saúde. Receba nesta noite, Fabiana, receba nesta noite a porção do Senhor, a cura na tua vida. A Gilvaneide, a Osana, a Carmo, Marciléia Jordão, Neide, Maria da Cruz, Deliviana, Evangelista, Solange, Flaviana Oliveira, Antônio Leandro, Débora Silva, Acácio Nascimento, Claudiana, Rosélia Pereira, Suzana Amauri, Maria Nilza Lindo, Lacerda, Renata, Gilvandete Dantas, Marília Lopes, Antônio Leandro, Maria Dilene, André Amaraco, guardado por Deus, um tempo especial. Dani Batista, Flávio Mendonça, Tereza Moura, Vanessa Souza, Márcia Tavares, Dediane, Eni Braga, Raquel Nascimento. Que Deus abençoe vocês, que o Espírito Santo de Deus nesta hora toque na saúde de vocês, da Fabiana, que o Senhor repreenda este mal, jogue por terra, Senhor, em nome de Jesus Cristo, Senhor. Glorificado, exaltado o teu nome, Senhor. Vai repreendendo agora as enfermidades, Senhor, oculta. Senhor, repreende, Senhor, esse vírus da Covid na vida dos teus servos, aqueles que estão entubados, Senhor. Toma nas tuas mãos, Senhor, em nome de Jesus. Guarda o lar dos seus filhos, guarda a sua família, Senhor. Repreende, Senhor, o mal, em nome de Jesus, Senhor. Estamos governante nas tuas mãos, estamos prefeito de cidade, estamos médico, meu Deus. Liberta, Senhor, essas vidas e guarda, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor. Louvado seja o teu nome, Senhor. Louvado seja o teu nome. Que Deus nesta noite abençoe cada um de vocês. Obrigado por tudo. Obrigado por vocês se fazer presente nesta noite. Em nome de Jesus, que o Senhor abençoe cada um de vocês e dê uma noite de paz. Que o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. E o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. A paz do Senhor. Até amanhã, com a permissão do nosso Deus, estaremos aqui mais uma vez pregando a palavra do nosso Deus, a partir das 9:30 da noite, em nome de Jesus. Vem, Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Sendo vem Jesus.
Aleluia. Até amanhã. Beijo no coração.